Meu marido me deixou na chuva a 60 quilômetros de casa. Ele disse que eu precisava de uma lição. Não discuti. Apenas o observei ir embora. Uma caminhonete preta parou momentos depois. Meu guarda-costas saiu calmo e... Pronto. Sorri enquanto subia. Sua crueldade havia terminado. Esta era sua última. Erro. Apertei o botão de gravar no meu telefone e o coloquei de volta no bolso enquanto Andrew. Mercedes parou no ponto de parada vazio. A chuva ainda não tinha começado, mas eu sentia o cheiro dela chegando. Saiam, ele disse. Nem desliguei o motor. Você precisa de uma lição, Amanda. Caminhar para casa pode te ensinar um pouco de respeito. 60 quilômetros. Ele havia calculado perfeitamente. Longe demais para um Uber, remoto demais para transporte público. O que ele não sabia era que eu estava gravando tudo há 8 meses, e Marco já estava estacionado atrás do posto de gasolina abandonado, esperando o meu sinal. O assento de couro rangeu quando me virei para encará-lo. O queixo de Andrew estava travado naquele. Linha de satisfação, a mesma que ele usou ao fechar o negócio particularmente implacável com seu fundo de hedge. 3 horas atrás. Estávamos sentados na churrascaria do Morton comemorando nosso aniversário. Agora ele estava me abandonando em um trecho remoto de rodovia porque perguntei por que $10.000 tinham desaparecido da nossa conta conjunta. Você está falando sério? Eu guardei meu voz firme, deixando o telefone captar cada palavra. Ações têm consequências, Amanda. Você agiu pelas minhas costas, ligou. Meu contador me envergonhou com suas perguntas paranoicas. Talvez uma longa caminhada na chuva te lembre quem administra o dinheiro nesta família. Pensei no brinco de pérola no meu porta-joias em casa. O brinco de Nain encontrado debaixo da nossa cama. 2 dias atrás. Os $10.000 provavelmente tinham comprado algo bonito para ela, mas eu não mencionei. Ainda não. Tudo tinha que acontecer na ordem certa, exatamente como Marcos e eu tínhamos ensaiado. Vai chover, eu disse, apontando para o céu escurecendo. Então é melhor você começar a andar, tamborilou os dedos no volante. A menos que você queira. Peça desculpas agora mesmo e admita que você estava errado. Antes de continuarmos, quero agradecer por estar aqui comigo hoje. Se você acredita que ninguém merece ser abandonado em uma tempestade, literal ou metaforicamente, considere inscrevendo-se. É gratuito e ajuda essas histórias importantes a chegarem a quem mais precisa. Há 6 meses, eu teria. Pediu desculpas. 6 meses atrás, eu ainda acreditava que o casamento poderia ser salvo. Isso foi antes de eu encontrar o segundo conjunto de livros para sua empresa. Antes das retiradas misteriosas, antes de descobrir que ele estava lentamente transferindo nossos ativos para contas que só ele controlava. No momento em que comecei a fazer perguntas, ele se virou. Cruel. Esta noite foi a escalada dele, mas também foi o erro dele. Vou a pé, eu disse, abrindo a porta. Inteligente. Escolha. Talvez quando você chegar em casa, se lembre do seu lugar. Saí para o asfalto rachado. O resto. A parada estava abandonada há anos. Apenas um prédio escuro com janelas fechadas com tábuas e um estacionamento sendo tomado por ervas daninhas. Andrew o escolheu especificamente por seu isolamento. Ele o mencionou casualmente na semana passada, enquanto dirigíamos. Passado. Imagine ficar preso aqui, ele disse, a quilômetros de qualquer lugar. Foi quando eu sabia o que estava planejando. O motor da Mercedes acelerou pela janela do passageiro. Eu podia vê-lo verificando seu telefone, provavelmente mandando uma mensagem para Nain dizendo que o feito estava consumado. Então ele arrancou, os pneus cantando levemente no chão desgastado. Calçada, deixando-me sozinho na escuridão crescente. Contei até 60, observando suas lanternas traseiras desaparecerem na curva. Então caminhei calmamente em direção ao posto de gasolina abandonado onde o Ford preto de Marcos estava escondido. Meu irmão saiu, segurando um guarda-chuva e uma garrafa térmica de café. Você conseguiu tudo? Ele perguntou. Cada palavra. Peguei meu telefone. Parando a gravação. Ele realmente disse, eu preciso. Lembre-se do meu lugar. Marcos balançou a cabeça.
3 anos observando controlá-la já é ruim o suficiente. Mas isso, ele gesticulou para o ponto de parada vazio. Isso é abandono criminoso. Rebeca vai se divertir muito com isso. Gravando. Aceitei o café com gratidão, sentindo o calor se espalhar pelas minhas mãos. A chuva estava começando. Agora, gotas grossas batendo no concreto rachado. Pela manhã, Andrew pensaria que eu tinha passado a noite caminhando por uma tempestade, arrasada e humilhada. Ele esperava me encontrar encolhida na nossa porta, pronta para implorar perdão. A Valentina está pronta? Perguntei. Ela está monitorando as contas a noite toda. No momento em que ele transferiu aqueles 10 mil esta tarde, ela documentou tudo. A auditoria forense remonta a 2 anos. Ele tem injetado dinheiro em contas no exterior, provavelmente planejando se divorciar de você quando tiver escondido o suficiente. E Rebeca? Apresentando os documentos de emergência às 9 da manhã de amanhã. Abandono, abuso financeiro, fraude. Ela diz que com a situação de hoje à noite. Gravação. Além de tudo mais que reunimos, ele não saberá o que o atingiu. Entramos na caminhonete de Marcos assim que o céu se abriu. A chuva batia forte no para-brisa. Pensei em Andrew voltando para casa satisfeito com sua crueldade. Lição. Talvez servindo-se de um uísque para comemorar a colocação da esposa no devido lugar. Ele não tinha ideia de que 8 meses. Há um tempo, quando ele começou a esconder dinheiro, eu contratei minha própria equipe. Marcos instalou câmeras em toda a nossa casa, sob o pretexto de atualizações de segurança. Valentina, uma contadora forense especializada em casos de abuso financeiro, estava monitorando cada centavo. Rebeca, uma das advogadas de divórcio mais implacáveis da cidade, estava construindo um arquivo de caso, que agora preenchia 3 caixas. As gravações da casa foram enviadas com sucesso, Marcos disse, checando o celular. Nós o filmamos na terça-feira passada, levando Nain para lá enquanto você estava na casa da sua mãe. Usaram a sua cama. Senti algo frio se instalar no meu peito. Não era desgosto, que já havia passado meses atrás. Esta era uma resolução firme e cristalina. Ele tem estado planejando isso há um tempo, eu disse. A escalada, o controle financeiro, o isolamento dos amigos, o abuso clássico. Padrões. Rebeca diz que os juízes não veem com bons olhos os maridos que abandonam suas esposas como punição. Marcos dirigiu cuidadosamente através da tempestade, pegando estradas secundárias para evitar qualquer possibilidade de Andrew nos ver. Planejamos essa rota semanas atrás, até mesmo fazendo treinos. Cada detalhe importava. O quarto de hotel foi reservado com meu nome de solteira, pago com dinheiro. Marcos foi se retirando gradualmente ao longo de 2 meses. As roupas que eu precisava já estavam lá, junto com cópias de toda a documentação. Você sabe que ele virá te procurar se você não aparecer hoje à noite, disse Marcos. Vamos. Ele. As câmeras de segurança do hotel vão me mostrar fazendo check-in sozinho, encharcado, traumatizado. O recepcionista vai testemunhar que eu mal conseguia falar por causa das lágrimas. Rebeca me orientou exatamente o que dizer e como agir. A chuva ficou mais forte enquanto dirigíamos em direção à cidade. Andrew já estaria em casa, provavelmente em seu segundo drink, talvez. Ligando para o Nain para se gabar de ter me ensinado uma lição. Amanhã de manhã, ele acordaria esperando me encontrar quebrada. Em vez disso, ele encontraria seus bens congelados, seu escritório trancado e investigadores federais esperando para discutir as discrepâncias. Valentina havia descoberto em seus livros de fundos de hedge. Você está pronto para isso? Marcos perguntou quando o hotel entrou em vista. Pensei na mulher que eu era há 3 anos, independente e bem-sucedida antes de Andrew ter. Desmantelou sistematicamente minha vida. Pensei na gravação do meu telefone, sua voz fria me dizendo para sair e andei 37 milhas em uma tempestade. Pensei no brinco de Nain, nas contas bancárias vazias e no acordo pré-nupcial que ele escondeu. Seu escritório que não me deixaria sem nada. Estou pronto há 8 meses, eu disse. Ele acabou de me dar a peça final. Provas de que eu precisava. Marcos parou na entrada lateral do hotel. Eu peguei o pequena bolsa que tínhamos preparado, apenas o suficiente para parecer que eu tinha escapado sem nada e saído na chuva.
Era a hora para desempenhar o papel da esposa traumatizada, abandonada e com medo. Amanhã, Andrew descobriria quem realmente precisava de uma lição. O saguão do hotel parecia incrivelmente iluminado depois da escuridão lá fora. Água pingava do meu cabelo no chão de mármore enquanto me aproximava da recepção, minhas mãos tremendo o suficiente para serem convincente. A recepcionista noturna, uma jovem de olhos bondosos, imediatamente pegou uma pilha de toalhas. Oh meu! Nossa, você está bem? Ela correu ao redor do balcão, enrolando uma toalha em volta dos meus ombros. Meu marido, eu consegui, deixando minha voz falhar. Ele me deixou em um ponto de parada. Na tempestade, eu tinha andar quilômetros antes que alguém me ajudasse. Seu rosto mudou de preocupação para horror. Perfeito. Cada palavra seria documentado no relatório de incidente do hotel, conforme Rebecca havia instruído. O funcionário me guiou até uma cadeira e trouxe-me chá quente enquanto processava meu check-in. Dei a ela meu nome de solteira, Amanda Harrison, e paguei com o cartão de crédito de emergência que eu tinha aberto há 6 meses, aquele que Andrew não conhecia. O quarto 412 era pequeno, mas limpo, com vista para as luzes da cidade borradas pela chuva. Tranquei a porta, coloquei a corrente e finalmente me permiti respirar. Então peguei meu segundo celular, o que Marcos tinha me dado, e reproduzi a gravação do carro. A voz de Andrew encheu a sala fria e comedida. Você se acha tão inteligente, não é? Chamei meu contador pelas costas. Minhas costas. Fazendo perguntas sobre nossas finanças como se você entendesse as respostas. Minha própria voz cuidadosamente. Controlado. É o nosso dinheiro, Andrew. Tenho o direito de saber para onde está indo. Nosso dinheiro. Sua risada foi cortante. Eu ganho. Eu administro. Você gasta em mantimentos caros e aqueles almoços de caridade ridículos. $70 por vegetais orgânicos na semana passada, Amanda. $70. Lembro-me daquela ida às compras. Eu comprou ingredientes para o jantar que ele insistiu em oferecer para seus clientes. O mesmo jantar em que ele gastou $800 em vinho sem pestanejar. A gravação continuou. Você me envergonhou. Na festa do Morrison, me contradizendo sobre os mercados europeus na frente dos meus colegas. De onde você tirou isso? Essas opiniões? Algum programa de entrevistas matinal. Tenho um MBA da Northwestern Andrews. Trabalhei em serviços financeiros por 5 anos antes de nos conhecermos. Antes de te resgatar daquela carreira medíocre, você quer dizer. Você estava analisando penny stocks em uma empresa de terceiro escalão. Eu te dei uma vida que você jamais conseguiria alcançar sozinho. Eu fechei os olhos, lembrando-me da mulher que eu tinha sido na Henderson Investments. Eu não estava analisando penny stocks. Eu administrando um portfólio de $30 milhões. Mas Andrew reescreveu a história tantas vezes, que às vezes até eu esqueci a verdade. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Marcos. Valentina encontrou alguma coisa. Mais 3 contas nas Ilhas Cayman. Ele está movimentando dinheiro há 18 meses. 18 meses. Lembrei-me de quando as coisas começaram a mudar. O interesse repentino em contas correntes separadas para fins fiscais. O financeiro. Assessor que apareceu sem dar explicações. Os documentos que ele me pediu para assinar sem ler porque é só coisas de rotina, acredite. Outra mensagem. Esta é da Rebecca. O juiz Coleman concordou com a audiência de emergência. Amanhã às 14 horas traga a gravação. A juíza Patricia Coleman tinha uma reputação por enxergar através de homens como Andrew. Ela presidiu 3 casos de abuso financeiro de alto perfil no ano anterior, tudo resultando em resultados favoráveis para as esposas. Rebecca havia esperado especificamente por sua rotação. Eu me transformei. As roupas secas da bolsa de emergência que escondi aqui ontem. Sentei-me à pequena escrivaninha e comecei a escrever. Não. A declaração que Rebecca me ajudaria a polir para o tribunal, mas notas para mim, lembretes de quem eu realmente era por baixo. A pessoa que Andrew tentou criar. Escrevi sobre a promoção que recusei porque Andrew disse que a viagem prejudicaria nosso casamento. A oportunidade de investimento que eu havia identificado que teria triplicado meu patrimônio pessoal.
Poupança se eu ainda tivesse economias pessoais. A amizade com meu colega de quarto da faculdade que terminou quando Andrew me convenceu de que ela tinha ciúmes da nossa felicidade. Meu telefone tocou. Andrew. Toque. Deixei cair na caixa postal. Depois coloquei a mensagem no Viva Voz e gravei com meu segundo celular. Amanda, aqui é. Ridículo. Já se passaram 3 horas. A lição foi aprendida. Ok, me ligue de volta e eu vou te buscar. Não faça. Pior do que o necessário. 10 minutos depois, outra ligação. Desta vez, sua voz estava mais dura. Eu sei que você tem seu telefone. Pare de ser infantil e me ligue de volta. Se você está tentando me preocupar, não está funcionando. Vou dormir. Você pode encontrar o caminho de casa sozinho. Mas eu podia ouvir o nervosismo se aproximando. Ele estava começando a perceber que havia algo errado. Eu sempre ligava, sempre pedia desculpas, sempre voltava rastejando. O silêncio estava quebrando o roteiro dele. Meia-noite, Nain ligou. Quase não reconheci o número, mas algo me fez atender, permanecendo em silêncio. Olá, Amanda. Sua voz estava incerta. Andrew me pediu para ligar para você. Ele está preocupado. Ele disse, vocês dois brigaram e você não está atendendo as ligações dele. Ele quer que você saiba que ele sente muito e que você deveria voltar para casa. Andrew nunca se desculpou, nunca admitiu culpa. Que ele havia enviado seu amante para entregar um pedido de desculpas falso mostrou o quão desequilibrado ele estava. Desliguei sem falar nada. À 1h da manhã. De manhã, as ligações chegavam a cada 15 minutos. Andrew, sua mãe, Margaret, até mesmo seu sócio, James. Eu. Documentou cada um deles, seus números, seus horários, suas mensagens cada vez mais frenéticas. A esposa abandonada estava supostamente desesperado por resgate, sem manter silêncio de rádio. Pedi serviço de quarto, debitando no cartão. Sopa, salada e uma taça de vinho. Que o recibo mostre que eu estava calmo o suficiente para comer. Que ele documente que eu não estava desmoronando do jeito que Andrew esperava. Às 2h30, recebi uma mensagem que me fez sorrir. Não do Andrew, mas do nosso vizinha, a senhora Tim. Vi Andrew na entrada da garagem com uma lanterna olhando embaixo do seu carro. Então ele saiu em alta velocidade. Está tudo bem? Ele estava procurando meu carro, sem saber que Marcos o havia transferido para uma garagem de estacionamento de longa permanência do outro lado da cidade. 2 dias atrás. Outra evidência de que eu estava planejando ir embora, que seu abandono simplesmente acelerou. Minha linha do tempo. Abri as cortinas e observei a tempestade devastar a cidade. Em algum lugar lá fora, Andrew estava começando a perceber que seu mundo perfeitamente controlado estava escorregando. Ele pensou que tinha me ensinado uma lição sobre poder no lugar. Amanhã, quando os mercados abriram e ele descobriu que suas contas offshore estavam congeladas, quando sua chave cartão falhou no escritório, quando investigadores federais apareceram com perguntas sobre discrepâncias que Valentina tinha descoberto, ele entenderia quem realmente estava ensinando quem. A chuva batia forte contra a janela como se estivesse tentando romper. 8 meses de planejamento, de documentação, de fingir ser o esposa subjugada enquanto construía um caso que o destruiria, tudo levando a este momento, esta tempestade perfeita de sua autoria. Fazendo. Programei meu despertador para 7, sabendo que precisaria parecer devidamente perturbada para a audiência de emergência. Rebecca me encontraria ao meio-dia para nos prepararmos, mas por enquanto, por essas poucas horas, sentei-me na escuridão e senti algo que eu não experimentava há 3 anos. Liberdade. O sol da manhã atravessava as cortinas do hotel às 7 em ponto. Mas eu estava acordado desde as 5, sentado à pequena mesa com meu laptop aberto na nossa conta corrente conjunta. O saldo mostrou exatamente o que eu esperava. Andrew já havia movimentado outros 20.000 às 6h47. Ele estava em pânico, tentando esconder os bens antes que eu pudesse pegá-los. Tarde demais. Valentina já tinha documentado tudo. Ao meio-dia, meu hotel. A suíte havia se transformado em um centro de comando. Valentina chegou primeiro, trazendo 2 malas cheias de
documentos impressos, sua maquiagem normalmente perfeita levemente borrada de trabalhar a noite toda. Ela espalhou tudo. Através da mesa de jantar metodicamente. Extratos bancários, registros de transferências eletrônicas, documentos fiscais falsificados, cada pilha. Rotulados com guias codificadas por cores. As contas das Ilhas Cayman estão congeladas desde as 9 da manhã, disse ela, abrindo uma planilha em seu laptop. Andrew tentou acessá-los ao amanhecer. 3 tentativas frustradas. Ele provavelmente está destruindo seu escritório agora. Rebecca entrou em seguida, com o telefone pressionado contra o ouvido, falando em termos jurídicos rápidos que eu só meio entendida. Ela encerrou a ligação e se virou para mim com uma expressão de satisfação sombria. O juiz Coleman moveu nossa audiência até 1 hora. Ela quer resolver isso imediatamente. Além disso, Andrew contratou Richard Blackwood. O tubarão? Marcos perguntou, entrando com uma caixa de equipamento de vigilância. O mesmo que libertou aquele executivo da indústria farmacêutica ano passado. Blackwood não é barato. Andrew deve ter liquidado algo significativo para pagar por ele. Senti uma pontada de preocupação, mas Rebecca colocou uma mão firme no meu ombro. Blackwood é bom, mas não pode contestar provas em vídeo e registros financeiros. Além disso, ele está caminhando para esse frio. Tivemos 8 meses para nos preparar. Marcos conectou seu laptop para a televisão e abriu as imagens de vigilância da nossa casa. Eu compilei os destaques, se você puder. Chame-os assim. Aviso justo, Amanda, isso não é fácil de assistir. O primeiro clipe mostrou Andrew em seu escritório às 2 horas da manhã, 3 semanas atrás. Eu estava dormindo no andar de cima. Nocauteado pelos comprimidos para dormir que ele começou a sugerir que eu tomasse para minha ansiedade. Na tela, Andrew cuidadosamente fotografou documentos do nosso cofre e os colocou de volta exatamente como estavam. Os documentos eram nossos. Carteiras de investimentos, formulários de procuração da minha mãe e a escritura da casa no lago que minha avó havia me deixado. Ele está construindo um arquivo duplicado, explicou Valentina, criando falsificações. Com mudanças sutis. Se você não tivesse percebido, ele poderia ter substituído lentamente os originais. O próximo clipe foi pior. Andrew e Nai na nossa sala de estar há 2 meses, quando ele me disse que estava em um jantar com um cliente. Ela estava usando o meu hobby, o de seda da nossa lua de mel em Paris. Eles estavam rindo de alguma coisa no celular dele. Aumenta o volume. Para cima, eu disse, embora meu estômago estivesse embrulhado. A voz de Andrew encheu a sala. Ela realmente acreditou em mim quando eu disse a conferência era obrigatória. Eu a treinei bem. Mais alguns meses e terei tudo transferido. Então poderemos. Pare com essa farsa. A risada de Nain era como pregos em vidro. O acordo pré-nupcial realmente diz que não ganha nada. O acordo pré-nupcial é irrelevante. Ela nunca vai lutar contra isso. Amanda não tem coragem. Quando ela perceber o que está acontecendo, estaremos na Costa Rica e ela estará destruída demais para fazer algo a respeito. Marcos pausou o vídeo. A sala estava silenciosa, exceto pelo zumbido do ar-condicionado. Levantei-me e caminhei até a janela e olhou para a cidade abaixo. Em algum lugar lá fora, Andrew provavelmente estava em seu escritório tentando descobrir por quê. O acesso ao computador dele foi revogado, porque seu assistente não conseguia falar com o banco, porque tudo estava desmoronando. Mas, Marcos disse baixinho. Você quer ver? Eu assenti. O próximo clipe mostrou Andrew ao telefone em nossa garagem, andando de um lado para o outro entre nossos carros. O carimbo de data-hora mostrou na última terça-feira, quando eu estive no meu clube do livro. Jennifer tem sido perfeita. Ele estava dizendo que ela não tem ideia. Estou gravando nossas conversas. Cada detalhe sobre o patrimônio da mãe de Amanda, o diagnóstico de Alzheimer que eles têm, escondendo o fundo fiduciário do pai. Vale quase 2 milhões, e Amanda nem sabe que existe. Pernas estavam fracas. Jennifer, minha irmã mais nova, que eu vinha protegendo de seu vício em jogos de azar há anos, a quem eu coberto com nossos pais inúmeras vezes. Ela estava dando a Andrew informações sobre nossa família, sobre
Dinheiro que eu nem sabia que existia. Quando ele entrou em contato com ela, perguntei. Minha voz era quase um sussurro. Valentina parou. Registros telefônicos. O primeiro contato foi há 13 meses. As ligações regulares começaram há 10 meses atrás. Sempre quando você não estava em casa. Ele estava pagando as dívidas dela em troca de informações. Rebeca olhou para o relógio. Precisamos sair para o tribunal em 30 minutos. Amanda, você está pronta para isso? Ao vê-lo hoje, eu. Virou-se da janela. Mostre-me o resto primeiro. Preciso saber de tudo. Marcos. Cliquei em outra pasta. Estas são do computador do escritório dele. Eu tinha um contato lá. Puxei-as antes de Andrews. O acesso foi cortado esta manhã. A tela estava cheia de e-mails entre Andrew e seu advogado datados de 6 meses atrás. O assunto da carta era projeto de recomeço. Dentro havia planos detalhados para o divórcio, incluindo planos psicológicos, táticas para me fazer duvidar de mim mesmo, movimentos financeiros para me deixar na miséria e até mesmo sugestões para uma vida gradual, aumentando o abuso emocional para me tornar mais dócil durante os procedimentos. Uma frase se destacou. A chave é fazê-la. Acredito que ela está ficando louca. Pratique gaslighting constantemente, esconda coisas, negue conversas, contradiga suas memórias. Quando entrarmos com o pedido, ela estará instável demais para lutar com eficácia. Pensei em todas as vezes no ano passado, quando Andrew me disse que eu estava me lembrando mal das coisas. A reserva para o jantar que eu fiz e que ele jurou que eu não faria. Nunca contei a ele. A conversa sobre visitar meus pais que ele alegou nunca ter acontecido. As joias que desapareceu e reapareceu em lugares estranhos. Comecei a escrever coisas secretamente, achando que estava ficando louco. Ele estava seguindo um manual. Rebeca disse, este advogado, Douglas Stern, é especialista em divórcios de pessoas com alto patrimônio líquido, onde um dos cônjuges quer deixar o outro sem nada. Ele está atualmente sob investigação da Ordem dos Advogados por questões éticas. Violações. Valentina abriu um documento final. Foi isso que desencadeou nosso processo de emergência esta manhã. Andrew transferiu 3,2 milhões de dólares das contas de clientes de seus fundos de hedge para conta pessoal no Panamá ontem à tarde, pouco antes de ele te abandonar. Ele deve ter pensado que teria mais tempo antes que alguém percebesse. Ele estava correndo, eu disse, compreendendo, inundando-me. O abandono não era apenas sobre controle. Ele sabia que algo estava se aproximando. A SEC recebeu uma denúncia anônima ontem de manhã, Rebeca disse com um leve sorriso, sobre irregularidades em seus relatórios financeiros. Eu olhou para ela. Você, Valentina. Na verdade, depois que ela documentou o desfalque, nós tinha a obrigação de denunciar. A gravidade dos crimes de Andrews era impressionante. Não se tratava apenas do nosso casamento ou do caso dele. Ele era um criminoso que me usava como disfarce enquanto saqueava contas de clientes e preparou sua fuga. O homem com quem eu dividi a cama por 3 anos era capaz de destruir não apenas eu, mas dezenas de investidores inocentes que confiaram a ele suas economias de aposentadoria. O juiz Coleman precisa ver tudo. Disso, eu disse, reunindo minhas forças. Cada documento, cada gravação, cada uma prova. Rebeca sorriu, o tipo de sorriso que me lembrou porque ela nunca perdeu um caso de abuso financeiro. Ela verá tudo. E então Andrew Mitchell vai aprender como é perder tudo. O tribunal. Os corredores eram de mármore e mogno, projetados para intimidar. Caminhei por eles com meu terno mais elegante, o azul marinho. Andrew nunca tinha visto, porque eu comprei no mês passado especificamente para este momento. Rebeca caminhou ao meu lado, maleta na mão, enquanto Marcos me ladeava pelo outro lado. Entramos na sala 4B. Exatamente às 12h55 Andrew já estava lá, sentado ao lado de Richard Blackwood, cujo corte de cabelo milésimo não conseguia esconder as linhas de estresse ao redor dos olhos. Andrew parecia menor de alguma forma, seu habitual presença imponente, diminuída por roupas amassadas e olheiras. Ele claramente dormira no escritório. Quando me viu, sua expressão mudou de exaustão para pura raiva.
Todos de pé, anunciou o oficial de justiça. Juiz. Patrícia Coleman entrou, suas vestes pretas adicionando gravidade a uma atmosfera já tensa. Ela sentou-se e, imediatamente começou a revisar os documentos à sua frente, com os óculos de leitura apoiados no nariz. Estamos aqui para uma petição de emergência apresentada por Amanda Mitchell sobre bens conjugais e abandono conjugal. Ela começou a falar, carregando a autoridade de alguém que viu todo tipo de desastre conjugal. Senhor Blackwood, vejo que você acabou de retido esta manhã. Sim, meritíssimo. Solicitamos a continuação para uma análise adequada. Negado. Seu cliente supostamente abandonou a esposa em condições perigosas ontem à noite. O tempo é essencial. Ele se virou para Rebecca. Conselheira, apresente suas provas. Rebecca permaneceu lisa como seda. Sua honra, por volta das 20h47 de ontem, Andrew Mitchell abandonou deliberadamente sua esposa em um ponto de parada a 37 milhas de sua casa durante uma forte tempestade. Temos uma gravação de áudio do incidente. Ela tocou a gravação pelos alto-falantes do tribunal. A voz de Andrews preencheu o espaço fria e clara. Você precisa de lição, Amanda. Caminhar para casa pode te ensinar um pouco de respeito. Eu vi o rosto de Andrews ficar branco. Blackwood se inclinou, sussurrando furiosamente. Andrew balançou a cabeça, gesticulando freneticamente com as mãos. Além disso, Rebecca continuou. O Sr. Mitchell vem escondendo sistematicamente os bens conjugais há 18 meses. Nós temos documentação de contas offshore totalizando 8 milhões de dólares e evidências de desvio de fundos de hedge, totalizando 3,2 milhões. Objeção. Blackwood se levantou. Estes são alegações infundadas. Então vamos comprová-las, disse Rebecca calmamente, produzindo uma pilha de documentos bancários. Anexos AAF. Meritíssimo. Transferências para contas nas Ilhas Cayman, todas iniciadas pelo Sr. Mitchell sem conhecimento ou consentimento de sua esposa. A juíza Coleman revisou os documentos, sua expressão ficando mais sombria a cada página. Sr. Mitchell, o senhor abandonou seu esposa ontem à noite? Andrew ficou alisando a gravata. Meritíssimo, houve um mal-entendido. Minha esposa e eu tivemos uma discussão. É uma questão de sim ou não, Sr. Mitchell. Eu a deixei em uma parada para descanso, mas durante uma tempestade a 60 quilômetros de casa, ela tinha seu telefone. Ela poderia. Liguei para alguém. O juiz ergueu as sobrancelhas. Que atencioso da sua parte. Ela se virou para Rebecca. Continue. Rebecca abriu os registros financeiros na tela do tribunal. O Sr. Mitchell também teve um caso extraconjugal com sua assistente Nain Rodrigues, usando fundos conjugais para comprar presentes e financiar viagens. Isso inclui um colar de pérolas avaliado em 12 mil dólares, relatado como roubado ao seguro, mas na verdade entregue à Sra. Rodrigues. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Marcos. Ele está aqui. As portas do tribunal se abriram e Tom Tim, da SSE, entrou seguido por 2 agentes federais. Andrews balançou a cabeça. Ao redor e pela primeira vez vi medo real em seus olhos. Meritíssimo, Tom Tim. Dirigiu-se ao juiz. Peço desculpas pela interrupção. Temos um mandado de prisão contra Andrew Mitchell sob acusação de fraude eletrônica e apropriação indébita. Blackwood se levantou. Meritíssimo, isso é altamente irregular, assim como roubar 3,2 milhões de contas de clientes. O juiz Coleman respondeu secamente. Ela olhou para os agentes federais. Cavalheiros, por favor, aguardem até concluirmos esta audiência. Senhor Mitchell não vai a lugar nenhum. Andrew o afundou na cadeira. Seu telefone estava. A mesa do réu se iluminou com chamada após chamada. Eu podia ver os nomes piscando. Sua mãe, seu empresário, parceiro James, e repetidamente Nain. Dadas as evidências apresentadas, o juiz Coleman continuou. Estou concedendo a liminar de emergência. Todos os bens do casal estão congelados enquanto aguardam investigação. Senhora Mitchell recebe o uso exclusivo da casa conjugal e pensão alimentícia temporária de 10 mil dólares por mês. Senhor Mitchell, você é
ordenado a ficar a 150 metros de distância de sua esposa. 10.000 por mês. Andrew explodiu. De pé, apesar da tentativa de Blackwood de derrubá-lo. Isso é loucura. Ela não precisa. Sr. Mitchell, você abandonou sua esposa numa tempestade depois de esconder milhões em bens. Estou sendo generoso, não te acusando de desacato. Agora mesmo. Sente-se. Quando Andrew se jogou de volta na cadeira, meu telefone tocou. O nome de Jennifer apareceu na tela. Recusei a ligação, mas ela ligou várias vezes. Rebecca se inclinou. Acabamos. Você deveria documentar isso. Concordei e fiz uma captura de tela do registro de chamadas. 17. Ligações de Jennifer na última hora. 43 de Andrew desde ontem à noite. 22 de sua mãe, Margaret. Até mesmo alguns números que não reconheci. Provavelmente colegas ou clientes de Andrews que soube da investigação federal. Tontin se aproximou da nossa mesa enquanto a juíza finalizava suas ordens. A senhora Mitchell, precisamos da sua cooperação com a nossa investigação. Seu advogado mencionou que você tem provas adicionais. Eu concordei. 8 meses de documentação, registros financeiros, gravações, e-mails. Tudo bem. Seu marido pode pegar de 15 a 20 anos se for condenado em tudo. Acusações. Andrew deve tê-lo ouvido, porque de repente se levantou novamente apontando para mim. Você fez isso. Você armou para mim. Isso. Tudo era uma armadilha. O martelo do juiz Coleman caiu com força. Sr. Mitchell, controle-se ou vou processá-la por desacato. Ela está planejando isso. Andrew continuou, com a compostura completamente abalada. A gravação, a documentação. Ela sabia que eu ia deixá-la lá. Então, você admite que a abandonou? Perguntou o juiz. Blackwood puxou Andrew fisicamente de volta para baixo, mas o dano já estava feito. Andrew tinha acabado de confessar em um tribunal aberto na frente de agentes federais para deliberadamente me abandonando. Enquanto nos preparávamos para sair, Nain irrompeu pelas portas do tribunal. Seu vestido de grife estava amassado, seu cabelo cuidadosamente penteado estava desgrenhado. Ela olhou ao redor freneticamente até que seus olhos pousou em Andrew. Você disse que era divorciado, ela gritou do outro lado do tribunal. Você disse que os papéis estavam já arquivado. Você disse que ela era louca e estava inventando coisas. O juiz suspirou. Senhora, por favor, retire-se do meu tribunal. Mas Nain não tinha terminado. Ela pegou o telefone e o agitou no ar. Tenho mensagens, gravações. Ele prometeu-me que nos casaríamos. Ele disse que o dinheiro era dele. Os olhos de Tom Shen iluminado. Ele se aproximou de Nain cuidadosamente. Senhora, gostaríamos muito de falar com você. A destruição de Andrews foi completo. Sua amante estava entregando provas ao Estado. Seus bens foram congelados. Agentes federais estavam esperando para prendê-lo. Ele e sua imagem cuidadosamente construída desmoronou em menos de 1 hora. Quando saímos, deixando Andrew sozinho, processado por agentes federais. Meu telefone vibrou com uma última mensagem. Era de Margaret, a mãe de Andrews. Espero. Você está satisfeito. Destruindo um bom homem por ciúmes mesquinhos. Apaguei sem responder. Margaret aprenderia. Logo percebi que o filho dela não era um bom homem. Ele era um criminoso que tinha sido exposto. E eu não era quem o destruiu. Ele se destruiu. Os degraus do tribunal estavam lotados de repórteres quando saímos. Alguém tinha vazou a história. Provavelmente um escrivão do tribunal que reconheceu o nome de Andrew nas páginas financeiras. Microfones empurrados em nossa direção enquanto Rebecca me guiava pela multidão, sua mão firme em meu cotovelo. Senhora Mitchell, é verdade que seu marido roubou milhões? Amanda, há quanto tempo você está planejando isso? Você vai apresentar queixa adicional? Rebecca deu um passo à frente, sua voz cortando o caos. Minha cliente não fará nenhuma declaração neste momento. A investigação federal está em andamento. Entramos em direção à caminhonete de Marcos e vislumbrei a van do noticiário noturno.
se instalando do outro lado da rua. Naquela noite, o rosto de Andrews estaria em todos os canais locais. O menino de ouro de fundos de hedge de Minneapolis presos por peculato e fraude. Margarete deve estar morrendo por dentro. De volta ao hotel, eu desabei no sofá enquanto Rebecca servia água para nós dois. Meu telefone não parava de vibrar desde que saímos do tribunal. Eu percorreu as mensagens, cada uma com um toque diferente de choque ou julgamento. Uma mensagem do meu cabeleireiro. Acabei de ver a notícias. Que bom para você, querida. Do amigo de golfe de Andrew, Richard. Isso tudo é uma mal-entendido, certo? Andrew jamais faria o que eles estão dizendo. De 3 vizinhos diferentes. Variações de nós. Sempre soube que havia algo de errado com ele. A mensagem mais interessante veio de James Morrison, gerente de negócios da Andrews. Sócia. Amanda, precisamos conversar. Há coisas sobre o fundo que você deveria saber. Coisas que não estavam no orçamento federal. Arquivamento. Rebecca leu por cima do meu ombro. Marque uma reunião. Grave. Tudo. Às 4 horas, o noticiário local divulgou a história. A manchete rolou. Na parte inferior da tela. Gestor de fundos de hedge proeminente é preso por peculato após casamento. Incidente de abandono. Eles já tinham tirado a foto do Andrew. Ele parecia abatido, com seu estilo impecável de sempre. Cabelo desgrenhado, seu terno de grife substituído por roupas padrão de prisão. O repórter estava do lado de fora da nossa casa, minha casa agora, descrevendo o escândalo em detalhes ofegantes. Fontes próximas à investigação relatam que Andrew Mitchell supostamente abandonou sua esposa durante a forte tempestade da noite passada, deixando-a abandonada a 60 quilômetros de casa. Esta manhã, agentes federais prenderam Mitchell sob acusação de desvio de 3,2 milhões de dólares de contas de clientes. Sua esposa, Amanda Mitchell, não pôde ser contatada para comentar. Meu telefone tocou. Jennifer novamente. Desta vez, atendi. Amanda, por favor, preciso explicar. Você contou a ele sobre o testamento da mamãe, sobre o fundo fiduciário. Pai se preparou, sobre o diagnóstico dela. Silêncio. Então, calmamente, ele disse que estava tentando ajudar. Ele disse que você estava estressado demais para lidar com a informação de que ele queria te proteger. Ele pagou sua dívidas de jogo. Eu não sabia o que ele estava planejando. Pensei que ele te amasse. Ele parecia tão preocupado, tão carinhoso. Ele disse: você era frágil, que precisava de orientação. Pensei em todas as vezes que Jennifer ligou no ano passado, fazendo perguntas aparentemente inocentes. Como está a mamãe? Você conversou com o advogado dela ultimamente? Lembra daquela propriedade? O pai comprou em Wisconsin. Cada conversa era uma coleta de informações para Andrew. Ele jogou com você, eu disse. Assim como ele me enganou. Amanda, sinto muito. Quando vi a notícia, quando percebi o que ele tinha feito. Passei mal o dia todo. Podemos nos encontrar, por favor? Rebecca balançou a cabeça, mas algo na voz de Jennifer me fez parar. Ela parecia genuinamente quebrada, não apenas preocupado com as consequências. Amanhã, local neutro. Você vem sozinho. Depois. Desliguei. Marcos abriu as redes sociais no laptop. Você precisa ver isso. A página da empresa de Andrew no Facebook estava implodindo. Clientes postavam pedidos de devolução do dinheiro. Ex-funcionários estavam compartilhando histórias de atividades suspeitas que testemunharam. Uma mulher escreveu: ele me demitiu quando questionei. Fundos perdidos no ano passado. Agora eu sei por quê. Mas o golpe mais devastador veio de Nine. Ela ficou furiosa no Instagram, postando capturas de tela de suas conversas de texto, fotos de suas viagens. Financiado com dinheiro roubado e uma longa legenda detalhando como Andrew a manipulou, fazendo-a acreditar que eu era o vilão. Ele me disse que sua esposa estava emocionalmente perturbada. Ela escreveu que ela se recusou a conceder-lhe o divórcio, que ameaçou arruiná-lo se ele fosse embora. Eu acreditei em cada palavra porque ele era tão convincente, tão sofisticado. Eu era um idiota, mas ele era um mestre da manipulação.
As fotos foram danosas. Andrew e Nye em assentos de primeira classe em Paris, com taças de champanhe erguidas. Andrew e Nye no mesmo resort no México, onde comemoramos nosso 5º aniversário. Andrew e Nye na nossa cama. Ela, na verdade, postou isso, embora o Instagram o tenha removido rapidamente. Às 6 horas, a mãe de Andrews, Margarete, havia divulgado declaração por meio de seu advogado. Rebecca leu em voz alta, mal contendo o riso. A família Mitchell está chocada por essas alegações. Acreditamos que este é um ataque coordenado orquestrado por cônjuge vingativo em busca de ganho financeiro. Andrew Mitchell é um membro honesto da comunidade que tem sido vitimizado por uma mulher calculista que se casou com ele por dinheiro. Ela realmente está seguindo esse caminho? Marcus perguntou, depois do que todos a ouviram dizer no tribunal. Meu telefone tocou novamente. Desta vez era um número que eu não reconheci. Seguindo o conselho de Rebecca, respondi, Senhora Mitchell, aqui é Patricia Huang, do Wall Street Journal. Estamos administrando uma história sobre fraude sistemática em fundos de Red Boutique. O caso do seu marido faz parte de um padrão maior que temos investigando. Você estaria disposta a compartilhar sua experiência? Rebecca pegou o telefone. Aqui é Amanda Mitchell, advogada. Todas as perguntas da imprensa devem ser direcionadas ao meu escritório. Ela desligou e virou-se para mim. Amanhã, isso será notícia nacional. Andrew não se destruiu apenas. Ele está derrubando toda a rede de gestores de fundos corruptos. O FBI está expandindo sua investigação. Fui até a janela, olhando para as luzes da cidade. Em algum lugar na prisão federal, Andrew provavelmente estava se encontrando com Blackwood tentando para descobrir como manipular isso, mas não havia nenhuma evidência de vídeo, confissões gravadas e milhões em dinheiro roubado. Meu celular acendeu com mais uma mensagem. Esta era de David Brennan, o maior cliente de Andrews. Senhora Mitchell, quero que você saiba que várias de nós, vítimas, estamos movendo ações civis contra seu marido. No entanto, quero deixar claro, você não é nosso alvo. Sabemos que você também é uma vítima. Na verdade, gostaríamos que você testemunhasse sobre o que você observou. A ironia era perfeita. Andrew passou anos me dizendo que eu era estúpido demais para entender finanças, ingênuo demais para entender os negócios. Agora, seus antigos clientes queriam meu testemunho para ajudar a enterrá-lo. Como o sol sobre Minneapolis, pintando o céu com a cor da justiça, percebi que a queda pública de Andrews foi apenas começando. Amanhã, haveria mais manchetes, mais revelações, mais pessoas se apresentando com histórias sobre o homem em quem confiavam seu dinheiro. Mas esta noite, pela primeira vez em 3 anos, sentei-me em silêncio pacífico, não mais. Com medo dos seus passos, do seu humor, das suas palavras cruéis, destinadas a manter-me pequena. O homem que me abandonou na chuva tinha criado sua própria tempestade e agora estava se afogando nela. Na manhã seguinte, alguém bateu na porta do meu hotel e eu não esperava. Pelo olho mágico, vi Jennifer parada no corredor, sua aparência normalmente perfeita, completamente desfeita. Suas mãos tremiam enquanto ela agarrava um envelope pardo contra o peito, e seus olhos estavam vermelhos de chorando. Abri a porta, mas não a convidei para entrar. Achei que tínhamos combinado de nos encontrar em um local neutro. Eu não conseguia. Espere. Amanda, por favor. Há algumas coisas que você precisa saber agora. Antes que o FBI fale comigo esta tarde, Marcus apareceu na porta da sala ao lado, alerta e protetor. Acenei para ele que estava tudo bem e então deixei Jennifer lá dentro. Ela se sentou na beirada do sofá, colocando o envelope na mesa de centro com dedos trêmulos. Andrew entrou em contato comigo pela primeira vez há 13 meses, ela começou, com a voz quase sussurrando. Ele sabia sobre o jogo. Não sei como ele descobriu, mas sabia que eu devia 47 mil a pessoas muito implacáveis. Ele se ofereceu para pagar. Tudo bem, sem perguntas, se eu apenas respondesse algumas perguntas sobre as finanças da nossa família e você concordasse. Minha voz era plana, controlada. Eu estava desesperada. Eles estavam ameaçando ir até meu empregador para arruinar minha carreira.
Andrew parecia que ele queria realmente ajudar. Ele disse que você era orgulhoso demais para pedir dinheiro aos nossos pais. Que ele queria te surpreender, resolvendo problemas familiares nos bastidores. Ela abriu o envelope e tirou uma pilha de e-mails impressos. Estas são as nossas conversas. Cada uma delas. Imprimi-as todas ontem à noite quando percebi o que ele realmente tinha estado a dizer. Fazendo. Peguei o primeiro e-mail datado de mais de um ano atrás. O tom de Andrews era caloroso, preocupado, até fraternal. Ele escreveu sobre querer ser um marido melhor, querer entender a dinâmica da minha família, para que ele pudesse me apoiar melhor. A manipulação foi magistral. Ele estava particularmente interessado na mãe, Jennifer. Continuou. Ele queria saber sobre sua saúde, seu estado mental, suas finanças. Achei que ele estava planejando algo legal para ela, talvez pagando por um tratamento melhor. Você contou a ele sobre o Alzheimer. Jennifer assentiu, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela me fez prometer que não te contaria. Ela não queria que você se preocupasse. Disse que você já estava estressado o suficiente com o Andrew sendo tão exigente, mas ele era tão persistente, tão atencioso. Ele disse que percebi os sinais e quis ajudar. Continuei lendo. Os e-mails mostravam o Andrew. Perguntas que se tornaram mais específicas com o tempo. Quais propriedades nossos pais possuíam? Havia algum fundo fiduciário? Quem era o executivo de seus testamentos? Jennifer havia respondido a tudo, acreditando que estava ajudando seu cunhado a cuidar melhor. Para a nossa família. No mês passado, ele me pediu para pedir para a mamãe assinar alguns papéis. Jennifer disse que eles eram para fins de seguro, que protegeriam seus bens caso sua condição piorasse. Na verdade, levou-os para ela, Amanda. Graças a Deus, o advogado dela estava lá naquele dia e os reconheceu como transferência de propriedade. Documentos. Foi quando comecei a perceber que algo estava errado. Meu telefone vibrou. David Brennan estava ligando. Coloquei-o no viva voz para que Marcos pudesse ouvir. Senhora Mitchell, desculpe incomodá-la, mas isso é urgente. Eu estava indo através dos arquivos de nossos clientes a noite toda. Andrew não estava apenas roubando do fundo geral. Ele tinha como alvo específico nossos clientes idosos, especialmente viúvas. O que você quer dizer com alvos? Senhora Eleanor Hartley, por exemplo. O marido dela morreu há 2 anos e deixou tudo para ela, com instruções específicas. Que Andrew administrasse pessoalmente seu portfólio. Em 6 meses, Andrew a convenceu a assinar uma procuração. Documentos. Ela achou que estava dando a ele autoridade para fazer negócios. Ele usou isso para esvaziar as contas dela. Fiquei enjoado. Eleanor Hartley tinha 78 anos. Eu a conheci em vários eventos da empresa. Uma doce. Uma mulher que sempre falava dos netos. Quanto ele tirou dela? 800 mil. Mas aqui está a pior parte. Ele a convenceu de que ela estava desenvolvendo problemas de memória, que ela estava esquecendo conversas sobre os saques que ela havia autorizado. Ele induziu uma idosa a acreditar que ela tinha demência. Marcos já estava tomando notas e documentando tudo para Rebecca. Isso mudou todo o escopo do caso. Andrew não era apenas um homem branco, criminoso de colarinho branco. Ele era um predador que caçava especificamente pessoas vulneráveis. Eu tenho gravações, continuou David. Comecei a gravar secretamente nossas reuniões de parceria há 2 anos, quando notei discrepâncias. Eu estava construindo um caso para levar às autoridades, mas estava com medo. Andrew tinha conexões em todos os lugares. Mas agora que ele já está preso, quero fornecer tudo o que tenho. Depois que David desligou, Jennifer tirou mais um documento do envelope. Há algo mais sobre o espólio do papai. Nosso pai morreu há 5 anos atrás, deixando o que pensávamos ser uma modesta herança dividida entre Jennifer e eu. Mas o papel que me entregou mostrou algo diferente. Uma conta fiduciária em meu nome foi aberta 1 ano antes de ele morrer. Ele sabia da minha jogatina mesmo naquela época. Jennifer disse baixinho. Ele me amava, mas não confiava em mim com dinheiro. Então, eu organizei isso para você, com a minha mãe como administradora. Vale cerca de $2 milhões.
O Andrew descobriu por meu intermédio. E ele está tentando acessá-lo há meses. Fiquei olhando para o documento. 2 milhões de dólares que meu pai havia escondido para proteger. Tanto pelo vício de Jennifer quanto, sem saber, pela ganância do meu marido. A conta era mantida em um pequeno banco privado. Em Wisconsin, uma que Andrew não saberia sem a informação de Jennifer. Precisamos ir ver a mamãe. Jennifer disse. Hoje ela está guardando algo para você, algo que ela nem quis me contar. Ela disse. Ela estava esperando o momento certo. 1 hora depois, estávamos sentados no quarto da minha mãe, no centro de tratamento de memória. Ela estava tendo um dos seus dias claros cada vez mais raros. Seus olhos brilhavam e focados enquanto ela segurava minha mão. Eu sabia o que ele estava. A primeira vez que o conheci, disse ela, com a voz mais forte do que em meses. O jeito como ele olhou para nossa casa, avaliando tudo como se estivesse catalogando ativos. A maneira como ele direcionava as conversas para o dinheiro. Seu pai. Vi também. Ela abriu a gaveta da mesa de cabeceira e tirou uma pequena chave. Cofre. Primeira Nacional. Aposta em Enipin. Seu pai colocou coisas lá na semana anterior à sua morte. Documentos. Provas. Provas de quê? Mãe. Andrew tentou falsificar sua assinatura ano passado. Documentos de empréstimo. Transferências de propriedade. O gerente do banco estava. O amigo do seu pai. Ele me ligou, me enviou cópias de tudo. Está tudo na caixa. Peguei a chave, sentindo seu peso. Meu pai me protegeu mesmo depois do túmulo. E minha mãe estava de guarda dessa proteção. Apesar da memória dela estar piorando. Tem mais, disse mamãe, apertando minha mão com mais força. O FBI veio aqui ontem. Não sobre a prisão de Andrews, mas sobre algo maior. Disseram que o nome dele surgiu em uma investigação que está sendo em funcionamento há 3 anos. Uma rede de gestores de fundos que tem fraudado sistematicamente clientes idosos em 5 estados. A sala ficou repentinamente sem ar. O abandono de Andrews na chuva. Não se tratava apenas de controle ou crueldade. Ele sabia que o FBI estava se aproximando. Ele queria que eu fosse quebrado e obediente porque ele pensou que poderia me usar como um escudo ou um bode expiatório quando tudo desmoronou. Ele nunca esperou que você reagisse, disse minha mãe, com um pequeno sorriso no rosto. Homens como ele nunca fazem. Eles acham que gentileza é fraqueza. Eles sempre se surpreendem quando descobrem o contrário. Enquanto nos preparávamos para saia, minha mãe apertou minha mão mais uma vez. Seu pai ficaria orgulhoso de você. Você é mais forte do que Andrew jamais foi. Imaginado. Saindo da instalação, com Jennifer ao meu lado e Marcos seguindo em sua caminhonete, pensei sobre as camadas de engano que Andrew havia construído. Cada revelação revelava mais um nível de sua criminalidade. Ele não era apenas um mau marido ou um gestor de fundos corrupto. Ele era o centro de uma rede de abuso financeiro que havia destruído dezenas de vidas. Mas ele cometeu um erro fatal. Ele presumiu que a mulher que ele, deixada na chuva, ficaria lá, quebrada e derrotada. Em vez disso, ela se tornaria a tempestade que a levaria embora. Tudo o que ele construiu sobre o sofrimento dos outros. O primeiro Banco Nacional em Enipin parecia uma antiga fortaleza. Dinheiro e segredos mais antigos. Jennifer esperou no carro enquanto Marcos me acompanhava para dentro, onde ficava o cofre do meu. Minha mãe havia protegido e esperado em um cofre com temperatura controlada. O gerente do banco, Sr. Paulson, lembrava-se bem do meu pai e manuseou a chave com a reverência de alguém que sabia que fazia parte de algo significativo. Dentro da caixa, havia uma pilha de documentos que faziam minhas mãos tremerem. Pedidos de empréstimo falsificados com minha assinatura datada de 6 meses atrás. Documentos de transferência de propriedade da casa do lago da minha avó, que Andrew aparentemente tentou vender sem minha permissão. Conhecimento. Extratos bancários de contas que eu nunca tinha visto abertas em meu nome, mas controladas por Andrew. Meu pai tinha. De alguma forma, consegui cópias de tudo. Sua caligrafia em post-its explicava o significado de cada documento. A nota anexada a um documento de procuração falsificado dizia simplesmente: ele tentará levar tudo. Não o deixe.
Marcos fotografou cada página enquanto eu permanecia em silêncio atordoado. O escopo da traição de Andrew continuou se expandindo como tinta se espalhando pela água. Não se tratava apenas do nosso casamento ou mesmo dos milhões roubados. Ele estava trabalhando sistematicamente para pagar minha existência financeira, para me tornar completamente dependente dele, ou pior, para me incriminar por seus crimes, se necessário. 4 meses depois, entrei no Tribunal Federal para o primeiro dia de julgamento criminal de Andrews. A atenção da mídia só aumentou desde sua prisão. Fãs de notícias lotavam as ruas. Os repórteres fizeram perguntas que eu não respondi. Eu usava um terno cinza escuro que nunca tinha visto por dentro do nosso uniforme compartilhado. Armário. Comprado especificamente para este momento. Profissional, digno, caro o suficiente para mostrar que eu não estava quebrado. Andrew sentou-se à mesa do réu com um terno que não servia mais direito. Ele havia perdido peso em um processo federal. Custódia, e seu cabelo, antes perfeito, tinha crescido desajeitadamente. Quando nossos olhares se encontraram do outro lado do tribunal, eu sorri. O mesmo sorriso sereno que eu costumava dar a ele no café da manhã quando ele me dava sermão sobre meus gastos. Mas agora aquele sorriso carregava o peso de tudo o que eu sabia e de tudo o que ele estava prestes a perder. O promotor, o procurador-geral assistente. Michael Torres expôs o caso metodicamente. 12 acusações de fraude eletrônica. 2 acusações de abuso de idosos. Uma acusação de conspiração para cometer crimes financeiros. As evidências eram esmagadoras. Livros adulterados, contas ocultas, documentos falsificados, conversas gravadas onde Andrew discutiu explicitamente o roubo de clientes. Durante 11 dias, testemunha após testemunha prestou depoimento. Clientes idosos descreveram como Andrew os convenceu a assinar documentos que não queriam. Entenda. Ex-funcionários testemunharam sobre terem sido obrigados a falsificar registros. O contador forense conduziu o júri pelo labirinto de contas offshore e empresas de fachada que Andrew tinha criado. No dia 12, as portas do tribunal se abriram e Nain Rodrigues entrou. Ela não se parecia em nada com a jovem polida que usava as pérolas da minha avó. Suas roupas de grife eram substituído por um vestido conservador, seu penteado elaborado com um coque simples. Ela havia recebido imunidade em troca por seu testemunho, e ela estava prestes a enterrar Andrew com ele. M. Rodrigues, o promotor começou. Por quanto tempo você esteve romanticamente envolvido com o réu? 18 meses, respondeu Nain. Sua voz firme, mas calma. E durante esse tempo, o Sr. Mitchell alguma vez discutiu suas práticas comerciais com você? Sim, frequentemente. Ele achou divertido explicar como estava movimentando dinheiro sem que ninguém percebesse. Ele chamou isso de jogando xadrez tridimensional enquanto todos os outros jogavam damas. Ela produziu gravações de seu telefone. Conversas em que Andrew se gabava de ter como alvo clientes idosos, de esconder dinheiro de mim, de seus planos de desaparecer para Costa Rica quando acumulasse o suficiente. Em uma gravação, com a voz clara e contundente, ele disse: Amanda é o disfarce perfeito. Doce, confiante, não faz perguntas. Quando chega a hora. Se ela descobrir o que está acontecendo, eu vou embora e ela vai ficar com a culpa. Mas o mais devastador de Nain. A revelação veio perto do fim de seu depoimento. 3 semanas antes de sua prisão, Andrew me disse que estava planejando partir. Eu também. Ele tinha outra mulher na Costa Rica, alguém que conheceu online. Ele ia me abandonar assim como abandonou a esposa. A expressão no rosto de Andrew valeu cada momento de dor que ele teve. Me causou. Seu queixo caiu. Seu advogado sussurrou freneticamente em seu ouvido, mas o estrago já estava feito. Sua amante tinha. Acaba de revelar que estava enganando todo mundo, inclusive ela. O dia seguinte trouxe outro choque. Um jovem chamado Christopher Walsh prestou depoimento. 22 anos, com o mesmo queixo pontudo e olhar calculista de Andrew. O promotor estabeleceu sua identidade rapidamente. O filho de Andrew de um relacionamento universitário cuja existência Andrew tinha escondido por mais de 2 décadas. Minha mãe recebe pagamentos de Andrew Mitchell há 22 anos, Christopher testemunhou.
$1.500 por mês para manter silêncio sobre minha existência. Ela tem registros, mostrando que o dinheiro veio das contas de seus clientes. Observei Andrew se encolher na cadeira. Enquanto Christopher continuava, ele disse à minha mãe que se ela alguma vez contactasse a sua família ou tornasse isso público, ele destruiria sua reputação e garantiria. Ela nunca mais trabalhou com finanças. Ela tem essa ameaça por escrito. O promotor apresentou 22 anos de prisão bancária. Registros mostrando pagamentos regulares das mesmas contas que Andrew estava saqueando. Ele estava roubando de clientes idosos não apenas por luxo e fuga, mas para esconder as evidências de seu passado. O advogado de defesa de Andrew tentou objeto, argumentando que isso era prejudicial e irrelevante para os crimes financeiros, mas o juiz Coleman o anulou. Estabelece um padrão de fraude e delitos financeiros que abrange toda a vida adulta do réu. No último dia de depoimento, Andrew tomou a decisão catastrófica de depor ele mesmo, contra a vontade visível de seu advogado. Protestos, ele se levantou e caminhou até o banco das testemunhas, ainda acreditando que conseguiria se safar daquilo. Por 2 horas. Ele tentou criar uma narrativa em que ele era vítima. Ele alegou que eu sabia dos casos e aprovei. Ele insistiu que os clientes idosos haviam autorizado todas as transações. Ele se retratou como um brilhante mente financeira que simplesmente cometeu alguns erros contábeis. Então o promotor começou seu interrogatório, e Andrews. A compostura rachou como gelo sob pressão. Quando confrontado com as gravações, ele alegou que elas foram tiradas fora do contexto. Quando lhe mostraram os documentos falsificados, ele sugeriu que eu poderia tê-los criado. Quando lhe foi apresentado provas do dinheiro roubado para a mãe de Christopher, ele realmente disse: esse foi um assunto pessoal, não relacionado ao meu negócio. O júri deliberou por menos de 3 horas. Como? O capataz se levantou para ler o veredito. Eu segurei a mão de Marcos de um lado e a de Rebecca do outro. Na primeira contagem, fraude eletrônica, consideramos o réu culpado. Na segunda acusação, fraude eletrônica, consideramos o réu culpado. Quando chegaram à contagem 15, Andrew colocou a cabeça entre as mãos. Culpado de todas as acusações. O homem que me deixou no chuva a 37 milhas de casa estava prestes a aprender o que é o verdadeiro abandono. 2 semanas mais tarde, voltamos para a sentença. A juíza Coleman, a mesma mulher que supervisionou nossa audiência de emergência meses atrás, olhou para Andrew com indisfarçável desprezo. Senhor Mitchell, o senhor visou os membros mais vulneráveis da sociedade. Traiu a confiança de clientes, colegas e familiares. Você não demonstrou remorso, não aceitando nenhuma responsabilidade, mesmo quando confrontado com evidências esmagadoras de seus crimes. Este tribunal o condena a 96 meses de prisão federal. Prisão sem possibilidade de libertação antecipada. 8 anos. Andrew passaria 8 anos atrás das grades. Enquanto os oficiais de justiça se preparavam para levá-lo embora, ele se virou para mim uma última vez. Isso não acabou, ele murmurou. Levantei-me e falei claramente, sabendo que os microfones do tribunal captariam cada palavra. Você está certo. Os processos civis começam no mês que vem. Os oficiais de justiça levaram Andrew algemado, e eu saiu do tribunal em uma tarde de setembro que parecia o primeiro dia da primavera. Os processos civis, de fato, começaria no próximo mês com 17 vítimas de Andrews buscando restituição, mas esse era o campo de batalha de Rebecca agora. Eu tinha algo mais importante para construir. A recompensa do denunciante veio através de 6 semanas após a sentença de Andrews. 1,2 milhões de dólares por fornecer informações que levou à recuperação de fundos roubados, combinado com os bens que o tribunal me concedeu e o fundo fiduciário do meu pai tinha protegido. De repente eu tinha os recursos para fazer algo significativo com a dor que Andrew tinha causado. Marcos encontrou o edifício primeiro, um vitoriano reformado no bairro mais espirituoso de Minneapolis que anteriormente abrigava um escritório de advocacia. 3 andares, 8 escritórios, uma sala de conferências grande o suficiente para sessões de grupo e a maioria. Mais importante, várias saídas. Algo que mulheres que escapam de situações perigosas precisariam. Assinamos o contrato de locação em 1
Quinta-feira. Na segunda-feira, a Fundação Fênix já tinha sua casa. Precisamos de sistemas de segurança adequados, disse Marcos, caminhando pelas salas vazias com seu tablet fazendo anotações. Botões de pânico em todos os escritórios, entrada segura, vigilância aqui. Na verdade, protege as pessoas em vez de monitorá-las. Valentina chegou com caixas de sistemas de arquivamento e criptografia. Software. Já recebi o contato de 3 contadores forenses querendo oferecer seus serviços voluntariamente. Palavras. Divulgando na comunidade financeira o que estamos fazendo. Rebeca tirou uma licença de seu prática para ajudar a estabelecer nosso programa de assistência jurídica. Precisamos ter cuidado com a forma como estruturamos isso, disse ela, espalhando documentos de incorporação na mesa de conferência. Vamos lidar com situações perigosas, raiva, cônjuges, potencial retaliação legal. Tudo tem que ser à prova de balas. Dentro 1 mês, tivemos nossa primeira cliente. Maria, uma professora cujo marido havia escondido sua economias e ameaçou denunciá-la aos serviços de imigração se ela tentasse sair, mesmo sendo cidadã. Valentina encontrou o dinheiro. Rebeca arquivou os papéis. Marcos arrumou um cofre. Transporte. Sentei-me com Maria enquanto ela chorava, lembrando-me das minhas próprias lágrimas naquele quarto de hotel na noite em que Andrew me abandonou. Jennifer chegou à fundação em uma terça-feira chuvosa, 3 meses sóbria e carregando uma caixa de donuts como oferta de paz. Eu quero ajudar, disse ela simplesmente. Eu sei como é ser manipulado, estar tão desesperado que você trair as pessoas que você ama. Talvez eu possa ajudar outras pessoas a verem os sinais antes que seja tarde demais. Começamos como voluntária, atendendo telefones e arquivando papelada. Mas Jennifer tinha um dom para falar com mulheres que ligavam em momentos de crise. Ela compreendia o desespero e a vergonha de maneiras que até mesmo conselheiros treinados às vezes não percebiam. Em 6 meses, ela estava correndo nossos grupos de apoio, compartilhando sua história de como Andrew explorou seu vício para reunir informações, ajudando outras pessoas reconhecer quando estavam sendo usados. Minha mãe veio nos visitar em um de seus dias claros. Marcos a dirigia com cuidado pela cidade que ela conheceu tão bem. Ela sentou-se no meu escritório olhando para as fotos emolduradas nas paredes. Mulheres que deram permissão para compartilhar suas histórias de sucesso, com os rostos radiantes enquanto estavam em frente aos novos apartamentos. Cerimônias de formatura, com crianças que conseguiram manter em segurança. Seu pai ficaria tão orgulhoso, disse ela, tocando a foto de uma mulher que havia escapado com 3 filhos e agora estava na escola de enfermagem. Ele sempre dizia que a melhor vingança contra a crueldade era gentileza com os outros. Ela tirou um envelope da bolsa. Isso veio a casa. Achei que você deveria vê-la. Dentro havia um recorte de jornal do boletim informativo da prisão. Andrew estava tesoureiro eleito do Clube de Investimentos dos Presos. Mesmo atrás das grades, ele tentava manter sua imagem como um gênio financeiro. Quase ri do absurdo disso. O voluntário surpresa chegou 7 meses depois do teste. Nain Rodrigues estava na nossa recepção e não parecia em nada com a mulher que usava as pérolas da minha avó. Ela cortou o cabelo curto, trocou roupas de grife por calças simples e uma camisa de botão e se comportou com uma humildade que eu nunca tinha visto antes. Estou em terapia, disse ela, sentada à minha frente no consultório. Trabalhando em como me envolvi com alguém como Andrew, porque ignorei os sinais de alerta, porque participei de situações dolorosas. Você. Sei que não posso desfazer o que fiz, mas talvez eu possa evitar que outras jovens cometam os meus erros. Ela começou falando em faculdades, alertando estudantes de administração sobre homens mais velhos no poder que prometiam avanço na carreira em troca para a companhia. Ela era brutalmente honesta sobre suas próprias escolhas. Responsabilidade, ao mesmo tempo em que explicava a manipulação gradual que fez com que essas escolhas parecessem razoáveis na época. Ele me fez sentir especial, disse ela a um grupo de estudantes de pós-graduação certa noite. Como se eu fosse mais inteligente e sofisticada do que outras mulheres da minha idade. Quando percebi que era apenas mais uma vítima em seu jogo, eu estava muito envolvida para ver o saída. 1 ano após a sentença de Andrew, uma carta chegou à fundação. Sua caligrafia ainda estava
Perfeito, mesmo em papel timbrado da prisão. 4 páginas de vitral, culpando-me por sua queda, alegando que eu havia orquestrado tudo desde o início, que eu o havia aprisionado. Ele listou todos os leve. Cada momento que ele agora percebia fazia parte do meu plano. A última frase dizia: espero que você tenha aprendido a lição. Mandei emoldurar a carta profissionalmente e pendurei-a na parede do meu escritório, bem ao lado dos meus diplomas e certificações. Quando os clientes perguntavam sobre isso, eu dizia a verdade. Sim, eu tinha aprendido a lição. Eu tinha aprendido que quando alguém mostra quem eles superaram a crueldade, acredite. Aprendi que paciência e planejamento podem superar anos de abuso. Mais importante, aprendi que a melhor resposta a alguém que tenta quebrá-lo é se tornar inquebrável e então usar essa força para levantar os outros. 18 meses depois daquela noite no ponto de parada, eu estava em meu escritório olhando para uma parede, cobertos de cartões de agradecimento. 87 mulheres encontraram segurança por meio da Fundação Fênix. Algumas precisaram apenas de assistência legal, aconselhamento e perícia financeira. Outros exigiram planos de extração completos, casas seguras e novas identidades. Cada um deles chegou de alguma forma quebrado, convencido de que estava preso, de que sua situação era desesperadora. Eleanor Hartley, a viúva que Andrew havia fraudado, tornou-se nossa maior doadora. Ela recuperou a maior parte de seu dinheiro através do processos civis e insistiu em financiar nosso programa de abrigo de emergência. Aquele homem tentou me convencer de que eu estava perdendo meu mente, disse ela em nossa festa de arrecadação de fundos. Amanda me mostrou que eu estava realmente encontrando minha força. A chuva estava caindo novamente. Lá fora, batendo contra as janelas da casa vitoriana que abrigava esperanças e segundas chances. Pensei nisso. Noite, a 60 quilômetros de casa, parado no aguaceiro enquanto Andrew ia embora, confiante de que tinha me quebrado. Ele pensou que estava me ensinando sobre poder e controle, sobre conhecer meu lugar. Em vez disso, ele me ensinou que a crueldade cria seu próprio destruição, que toda ação tem consequências, e que às vezes a pessoa que você abandona na chuva tem. Já viu a tempestade chegando e se preparou adequadamente. Através da Fundação Fênix, seu ato de a crueldade calculada tornou-se o catalisador para salvar mulheres que ele nunca acreditou que merecessem ser salvas. O máximo. Lição, aquela que Andrew nunca viu chegando, não era sobre obediência, respeito ou saber o seu lugar. Era sobre transformação. Ele tentou me deixar impotente em meio à tempestade. Em vez disso, eu me tornei o abrigo. Se essa história de justiça calculada te deixou na ponta da cadeira, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Amanda estava no tribunal, vestindo o terno elegante que Andrew sempre disse que fazia as mulheres parecerem muito agressivas e sorriu.